Como será hoje a aula de matemática à distância? O meu nome é Cristina Caridade, sou docente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, a Escola de Engenharia do Instituto Politécnico de Coimbra, na área de matemática. Portanto, eu leciono as disciplinas de base de matemática a futuros engenheiros. Durante estes últimos anos, tenho-me dedicado a motivar os meus alunos na aprendizagem da matemática e a mostrar-lhes o seu grande interesse na engenharia. Como será hoje a aula de matemática à distância? Pergunto aos meus alunos antes de se ligarem por Zoom. Será igual à aula passada? Vou fazer um resumo inicial da aula de hoje. Vou fazer uma pequena introdução, identificar a motivação que a aula nos irá trazer, descrever as metodologias que vamos seguir, mostrar a experiência da aula e apresentar as conclusões. Em janeiro deste ano, o ISEC reforça o modelo de ensino à distância devido à situação pandémica face ao Covid-19. Voltamos a ter aulas de matemática à distância. Os meus alunos do primeiro ano de Engenharia Eletrotécnica e Mecânica têm de ficar em casa e ter aulas por Zoom. Os conteúdos sobre as aplicações ao cálculo integral em R terão de ser lecionados à distância, como poderei ensinar aos meus alunos de forma que os conteúdos sejam apreendidos de forma motivadora. Com as aulas à distância é preciso motivá-los de outra forma. É preciso algo que realmente é importante aos meus alunos, algo que os mantenha atentos e interessados na sala de aulas. Hoje, na sala de aulas, iremos falar das aplicações do cálculo integral para calcularmos áreas e comprimentos de arco e volumes de solos de revolução. Vamos seguir os seguintes passos. Inicialmente, vamos definir um objeto que possamos fotografar e que será considerado um solo de revolução. Depois fotografamos, definimos a sua escala através da medição do objeto, da medição da largura, do comprimento, para definirmos a escala. Depois usamos o GeoGebra e vamos colocar estas fotos dos nossos objetos no GeoGebra, vamos identificar uma região plana e as suas curvas, vamos criar o sólido 3D no GeoGebra através da rotação em torno do eixo do X ou do eixo dos Y. Depois, com a calculadora gráfica ou também utilizando o GeoGebra, iremos fazer os cálculos das áreas, dos perímetros e dos volumes dos objetos. Finalmente, vamos utilizar o aplicativo AR e vamos inserir o objeto criado por nós na nossa realidade e, finalmente, iremos criar ou definir e preparar o relatório. Vamos então começar por identificar um objeto que considerarmos um solo de revolução, fotografá-lo e vamos medi-lo. Os objetos aqui apresentados, temos à esquerda uma parte superior de um candeeiro de mesa e à direita um peão. Estes serão os objetos reais. Vamos então fotografá-los e vamos incluí-los no GeoGebra. Ao incluirmos no GeoGebra, teremos que fazer algumas alterações à nossa imagem, teremos que, por exemplo, torná-la mais transparente para conseguirmos, a partir daí, definir os pontos e as curvas que limitam a região que pretendemos. Vamos ter que pegar na fotografia e colocá-la corretamente sobre os eixos, por vezes teremos que rodar e vamos definir o conjunto de curvas que as limitam. Por exemplo, no copo que está representado à esquerda, definimos duas retas horizontais, duas retas verticais e duas parábolas, a verde e a vermelha, para definir este copo. No copo da direita, então, o processo foi diferente. Para definirmos a região que está identificada a laranja,
fomos utilizar o eixo do X, a reta vertical e depois um conjunto de pontos que vai definir um polinómio interpolador que, no fundo, vai limitar o nosso copo, obtendo então esta região que será metade, no fundo, da área do meu copo. No objeto apresentado a seguir, teremos uma taça que é definida por um conjunto de curvas diferentes. Neste caso, temos duas retas horizontais, uma que define o topo e a base, e depois a mesma curva que está aqui representada a cinzento vai ser utilizada em dois intervalos diferentes. Vai ser utilizada do ponto C ao ponto E e depois novamente do ponto F ao ponto D. Aqui representamos a parte das medições que são feitas, neste caso para o copo será medido a base, o topo e a altura do copo. Colocaremos a imagem no GeoGebra e depois vamos ativar, no fundo, a escala entre os valores reais e os valores encontrados no GeoGebra. O exemplo seguinte é um exemplo de uma lâmpada, em que aqui nota-se muito, é bastante visível, que o aluno teve que rodar a imagem, teve que arrastar e posicionar de forma a que a base da lâmpada ficasse na origem dos eixos e depois, por interpolação, construiu a curva que limita a lâmpada e a região que está aqui um pouco assombreada será esta definida. À esquerda temos as identificações dos pontos e das curvas no GeoGebra. O seguinte exemplo é para mostrar que por vezes é difícil encontrarmos as melhores curvas que limitam os objetos que pretendemos e neste caso verificamos que para definir as parábolas, portanto neste caso temos uma parábola a laranja, a parábola que estará azul e a parábola verde e para conseguirmos ajustar as parábolas ao nosso objeto tivemos que construir parâmetros que definem as parábolas e, ao mesmo tempo, através dos elevadores, tentar ajustar os parâmetros que melhor se ajustam ao nosso objeto. Depois, é necessário criar o sólido no GeoGebra, o sólido 3D. Neste exemplo que temos de uma manete de mudanças, foi primeiro criado a região em 2D, e que está aqui representada, e depois foi então transformada para a 3D. Para isso, foi identificada a região primeiro no plano, e depois é aumentado o ângulo, aumentamos o ângulo sucessivamente, e a região vai-se construindo, no fundo, para podermos obter finalmente o sólido tridimensional. O caso do peão que já falamos anteriormente, portanto, temos aqui a imagem do peão em 3 dimensões e aqui as duas formas que o aluno utilizou para definir a região. Primeiro ele tentou por interpolação, mas não conseguiu corretamente a região que pretendia e depois por uma quantidade ou um conjunto cada vez diferente de parábolas, ele em determinados intervalos, ele consegue fazer ou consegue descrever a região e depois construir o sólido tridimensional. De seguida, o próximo passo é com o sólido eu vou fazer os meus cálculos, vou fazer o cálculo da área da região, do perímetro da região e depois também do volume do sólido gerado por rotação, ou seja, do sólido de revolução. O exemplo aqui apresentado de um funil foi todo colocado a seguir à utilização do GeoGebra na máquina calculadora, foi identificada a região, foram calculadas as áreas, foi calculado o perímetro, todo com base na calculadora. Depois, também os alunos serão obrigados a descrever todos estes passos como seriam feitos manualmente. Portanto,
todo o cálculo é feito manual, embora com a ajuda da máquina, uma vez que por vezes os pontos ou os valores utilizados não são simples para calcular e, portanto, teremos que ter um apoio da máquina, mas fazemos todo o processo necessário para o cálculo da área, do perímetro e do volume da forma manual. O próximo passo, então, será utilizar o tal aplicativo AR do GeoGebra. Este aplicativo é introduzido no telemóvel e o que é que vai-nos fazer? Portanto, o aplicativo vai nos permitir nós incorporarmos o nosso objeto criado na realidade, na nossa realidade. Portanto, é um aplicativo AR da realidade aumentada. E neste exemplo, o aluno criou uma garrafa e conseguiu colocar essa garrafa na sua realidade. Portanto, ele consegue colocar a garrafa sobre uma mesa, juntamente com a garrafa original. No exemplo aqui, que é bastante interessante, o aluno cria uma lâmpada, que é a lâmpada que está interiormente, e a lâmpada exterior é o objeto real, através do qual ele conseguiu criar o seu objeto. Neste caso, já é utilizando o aplicativo, foram captadas estas duas imagens, a do lado esquerdo de um objeto parecido com uma árvore que foi criado pelo aluno e depois foi colocado no seu jardim, na sua realidade, e do lado direito uma jarra, também à esquerda o objeto real, à direita o objeto criado e que está colocado sobre a sua mesa de trabalho e, portanto, sobre a sua realidade. Podemos também observar, e é possível fazermos alguns vídeos, captando através do telemóvel, onde então está inserido o objeto criado no ambiente. Podemos entrar no objeto, podemos andar às voltas, podemos observá-lo de diferentes maneiras, podemos compará-lo com o objeto real, como vamos ver aqui de seguida, na comparação mesmo com o objeto real. No vídeo da direita, que no fundo o objeto seria aquela lâmpada que foi criada e que está sobre o chão e, portanto, podemos andar às voltas, podemos entrar, podemos também obter algumas perspectivas diferentes do objeto que, no fundo, foi criado pelo aluno. Em conclusão, na aula de matemática à distância foram criadas conexões entre representações simbólicas e visuais, foram criadas ligações entre diferentes áreas do conhecimento, portanto, foi adquiridas competências na ciência, na tecnologia, na engenharia e na matemática, ou seja, o STEM. Além disso, as dificuldades que os alunos têm nestes conteúdos, que são, portanto, são identificados na forma de como os alunos visualizam qual o objeto que está a ser gerado quando eu faço uma rotação de uma dada região. Após esta atividade, foram bastante melhoradas e, portanto, podemos concluir que as ferramentas contribuíram para uma compreensão e visualização melhor dos sólidos da revolução. Ao usarmos esta modelagem matemática, os alunos acabam por ficar envolvidos nos seus problemas, nos seus objetos, na sua criação e, no fundo, estão a aplicar a matemática de diferentes maneiras. A aula de matemática à distância passa a ser dentro do mundo real, numa outra dimensão. Num futuro próximo, eu pretenderia continuar a utilizar este tipo de abordagem, alargando a outros conteúdos, a outros tópicos da matemática e talvez utilizando diferentes formas, diferentes maneiras, no fundo, de captar a atenção do aluno e o motivar.
como será hoje a aula de matemática à distância. Obrigado pela vossa atenção.